Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 9 de setembro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral critica ameaças à democracia brasileira. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, o sistema eleitoral só é inseguro para quem acha que o único resultado possível das eleições é a própria vitória. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Relator do processo, o ministro Edson Fachin vota contra a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Vice-presidente do STF dá 48 horas para que o governo federal preste esclarecimentos sobre medida provisória que restringe exclusão de conteúdos em redes sociais. STF invalida a lei que inclui pagamento de pessoal inativo nas despesas do ensino em Goiás. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão plenária do TSE na manhã de hoje, rebatendo as críticas do presidente Jair Bolsonaro durante as manifestações do dia 7 de setembro. Para Barroso, é preciso entender primeiro que a democracia vive um momento delicado em diferentes partes do mundo, em que o populismo, o extremismo e o autoritarismo têm se manifestado frequentemente de forma simultânea. Quando o fracasso bate à porta, porque esse é o destino do populismo, é preciso encontrar culpados, bodes expiatórios. O populismo vive de arrumar inimigos para justificar o seu fiasco. Pode ser o comunismo, pode ser a imprensa, podem ser os tribunais. As estratégias mais conhecidas praticadas no mundo são: 1. Uso das mídias sociais, estabelecendo uma comunicação direta com as massas para inflamá-las. 2. Desvalorização ou cooptação das instituições de mediação da vontade popular, como o legislativo, como a imprensa e as entidades da sociedade civil. E a terceira estratégia é o ataque às Supremas Cortes ou Cortes Constitucionais, que têm o papel de, em nome da Constituição, limitar e controlar o poder. O ministro Luiz Roberto Barroso rebateu uma a uma as declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Para o presidente da Corte Eleitoral, o debate público está contaminado pelo ódio e pela desinformação. De fato, o voto é elemento essencial da democracia representativa. Outro elemento fundamental é o debate público, permanente e de qualidade, que permite que todos os cidadãos recebam informações corretas, formem a sua opinião e apresentem livremente os seus argumentos. Quando esse debate é contaminado por discursos de ódio, campanhas de desinformação e teorias conspiratórias infundadas, a democracia é aviltada. O slogan para o momento brasileiro, ao contrário do propalado, parece ser: conhecerás a mentira e a mentira te aprisionará. Em relação às críticas à segurança do sistema eleitoral, Barroso detalhou novamente todas as fases de transparência, segurança e auditabilidade da urna eletrônica e afirmou que o sistema é certamente inseguro para quem acha que o único resultado possível é a própria vitória. E afirmou ainda que a contagem manual de votos representaria um retrocesso. As eleições brasileiras são totalmente limpas, democráticas e auditáveis. E por esse sistema foram eleitos Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Bolsonaro. O sistema tem mais de 10 camadas de auditoria, ou seja, a possibilidade de verificação externa da sua integridade. Agora, prezados ministros, população brasileira, contagem pública manual de votos é como abandonar o computador e regredir não à máquina de escrever, mas à caneta tinteiro. Seria um retorno ao tempo da fraude e da manipulação. Se tentam invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal,
imagine-se o que não fariam com as sessões eleitorais. Barroso lembrou que depois de 3 anos de campanha contra as urnas eletrônicas, o presidente da República não apresentou nenhuma prova de fraude. O presidente da República repetiu incessantemente que teria havido fraude na eleição na qual ele se elegeu. Disse eu, então, à época, que ele tinha o dever moral de apresentar as provas. Não apresentou. Continuou a repetir a acusação falsa e prometeu apresentar as provas novamente. Após uma live que deverá figurar em qualquer futura antologia de eventos bizarros, foi intimado pelo TSE para cumprir o dever jurídico de apresentar as provas, se as tivesse. Não apresentou. É tudo retórica vazia contra pessoas que trabalham sério e com amor ao Brasil, como somos todos nós aqui. Retórica vazia, política de palanque. Hoje em dia, salvo os fanáticos, que são cegos pelo radicalismo, e os mercenários, que são cegos pela monetização da mentira, todas as pessoas de bem sabem que não houve fraude e quem é o farsante nessa história. Por fim, Luiz Roberto Barroso concluiu que os presidentes da República vão continuar sendo eleitos democraticamente, independente dos ataques que têm envergonhado o país. Insulto não é argumento. Ofensa não é coragem. A incivilidade é uma derrota do espírito. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. A marca Brasil sofre, nesse momento, triste dizer isso, uma desvalorização global. Não é só o real que está desvalorizando. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Um desprestígio maior do que a inflação, do que o desemprego, do que a queda de renda, do que a alta do dólar, do que a queda da bolsa, do que o desmatamento da Amazônia, do que o número de mortos pela pandemia, do que a fuga de cérebros e de investimentos. Mas pior que tudo, a falta de compostura nos diminui perante nós mesmos. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. O que nos une na diferença é o respeito à Constituição, aos valores comuns que compartilhamos e que estão nela inscritos. A democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. Com a bênção de Deus, Deus de verdade, do bem, do amor, do respeito ao próximo. Com a bênção de Deus e a proteção das instituições, um presidente eleito democraticamente pelo voto popular tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023. No meio da tarde de hoje, o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma declaração à nação afirmando que nunca teve a intenção de agredir quaisquer dos poderes, que a harmonia entre eles não é vontade dele, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Jair Bolsonaro disse que boa parte das divergências decorrem de conflitos de entendimento das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes, mas que estas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância de direitos e garantias fundamentais previsto no artigo 5º da Constituição Federal. O presidente da República disse ainda que, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia, e que suas palavras contundentes decorreram do calor do momento. E no próximo bloco, a operação investiga suspeitas de fraude na compra de testes rápidos na Paraíba. Voltamos já.
A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. Na manhã desta quinta-feira, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Federal, o GAECO, fez uma mega operação junto com a Polícia Federal e servidores da Controladoria Geral da União para investigar a compra de testes para a detecção de Covid-19 na Paraíba. As informações com Márcio Fontinelli. Ao todo foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em empresas e nas prefeituras de 9 cidades paraibanas, entre elas João Pessoa. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal, o GAECO, investiga a prática de sobrepreço na compra de testes para a detecção de Covid-19 entre 2020 e 2021, com a contratação de serviços sem licitação e possivelmente fraudados. A ação teve o apoio da Polícia Federal e de servidores da Controladoria Geral da União, que identificaram que uma empresa que não é do ramo de produtos médicos assinou contratos com várias prefeituras da Paraíba para o fornecimento dos testes, com sobrepreço de até 89% do valor contratado. Os envolvidos podem responder por crimes como corrupção e improbidade administrativa. O Ministério Público Federal enviou recomendação ao governador do Pará para que siga a ordem prioritária de vacinação contra a Covid-19 no estado. O documento enviado ao governador Hélder Barbalho enfatiza que seja observado o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 quanto à ordem dos grupos prioritários, especialmente no que diz respeito à imunização de povos tradicionais, comunidades quilombolas e ribeirinhas, além de pessoas privadas de liberdade. O Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19, o GIAC, ressalta que as vacinas são distribuídas aos estados por categoria de prioridade e na quantidade exata para cada uma delas e solicita que o governador informe, em prazo de 5 dias, quais medidas serão adotadas para viabilizar o acesso das populações vulneráveis à vacinação, em especial as medidas de busca ativa desses grupos. Nesta quinta-feira, o Conselho Nacional de Justiça realizou a 4ª Jornada Nacional de Direito da Saúde. O encontro apresentou o Plano Nacional do Poder Judiciário para o acesso à saúde pública de qualidade. O plano dá caminhos para melhorar o diálogo do Judiciário com as secretarias de saúde e, assim, evitar a chamada judicialização da saúde. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, falou sobre a importância do plano. A meta desse plano nacional é uma meta prioritária, criar condições que permitam que grande parte das pretensões que envolvam o direito à saúde sejam resolvidas sem a necessidade de intervenção do judiciário. Por certo, entendemos que o acesso formal aos órgãos judiciários, que é resguardado pelo princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, estabelecido no artigo 5º, inciso 35 da Carta de 88, deve coexistir com a difusão de métodos consensuais de solução de conflitos, da forma que melhor atenda os interesses de todos os envolvidos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que recebeu o Plano Nacional e que o Ministério está aberto ao debate. A 4ª Jornada Nacional de Direito da Saúde também apresentou as novidades na plataforma eletrônica de apoio técnico que é usada pelos magistrados. Ela permite acessar pesquisas e relatórios sobre doenças, medicamentos e procedimentos. O encontro foi transmitido por videoconferência. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sessão do plenário virtual, que a lei do Estado de Goiás, que inclui nas despesas do ensino o pagamento do pessoal inativo, é inconstitucional. Para a Procuradoria-Geral da República, autora da ação, a lei não é válida porque os estados e o Distrito Federal não podem invadir o campo de atuação das normas gerais sobre despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino
estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No voto, o relator ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a lei estadual invadiu a competência privativa da União. Conforme a decisão, a lei complementar estadual foi além do que estabelece a lei federal, incluindo o pagamento de pessoal inativo. O plenário, por unanimidade, seguiu o entendimento do relator e a lei foi considerada inválida. A ministra Rosa Weber deu 48 horas para que o presidente Jair Bolsonaro preste esclarecimento sobre medida provisória que restringe a exclusão de conteúdo e de perfis de usuários das redes sociais. O mesmo prazo foi dado para que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem a respeito. A vice-presidente do STF é relatora de ações que questionam a medida provisória na Corte. Para partidos políticos e parlamentares, a MP inviabiliza a moderação de conteúdos que ultrapassem os limites da liberdade de expressão ou que incitem a desordem e a desinformação. E a seguir, a retomada do julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas no STF. Depois do intervalo. A Constituição é um documento político-jurídico fundante de um Estado. No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 é considerada democrática por ter sido escrita e promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela reflete o espírito da sociedade brasileira que vivia um processo de redemocratização. Ela traz em seu texto princípios políticos e jurídicos que devem orientar as ações dos nossos governantes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator do caso, votou nesta quinta-feira contra a tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. A Corte discute se os povos tradicionais têm ou não direito às áreas ocupadas depois da promulgação da Constituição de 1988. O relator apresentou um voto sensível às questões indígenas. Afirmou que, independentemente de julgamentos anteriores, a matéria deve ser revisitada pelo Supremo e destacou o mérito do recurso, que tem repercussão geral. Lembrou decisões importantes do STF, entre elas sobre a terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, em 2009, com a tese do marco temporal. Mas afirmou que, embora tenha sido um precedente importante, não é possível adotar o mesmo modelo para diferentes povos indígenas. Dizer que Raposa Serra do Sol é um precedente para toda a questão indígena é inviabilizar as demais etnias indígenas. É dizer que a solução dada para os macuxis é a mesma dada para guaranis. Para os xoclengues seria a mesma dada para os pataxós. Só faz esta ordem de compreensão, com todo o respeito, quem chama todos de índios, esquecendo das mais de 270 línguas que formam a cultura brasileira, e somente quem parifica os diferentes e os distintos e as distintas etnias pode dizer que a solução tem que ser a mesma sempre. No recurso que chegou à Suprema Corte, a FUNAI questiona a reintegração de posse da reserva do Sassafrás ao governo de Santa Catarina. O Estado sustenta o uso do marco temporal. Os indígenas não teriam direito à demarcação porque não estavam de posse da área em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Fachin rebateu essa tese. Se aplica a teoria do marco temporal e não se verifica a presença indígena na data de 5 de outubro de 88 numa área específica considerada, não é suficiente apontar que aquela terra não seria indígena. É então necessário, nessa hipótese, questionar-se de quem seria a titularidade da área que deveria ter revertido ao patrimônio público federal, uma vez ser impossível a uso capião de terra pública. Como acima se apontou, terra indígena não é terra devoluta. O ministro concluiu o voto com a seguinte tese:
Os indígenas têm direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Essas áreas são de posse permanente da comunidade, cabendo aos índios usufruto exclusivo. O laudo antropológico é fundamental para demonstrar a tradicionalidade. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da configuração do renitente esbulho ou de conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. O redimensionamento da terra indígena não é vedado em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição por meio de procedimento demarcatório nos termos das normas de regência. Na sequência, o ministro Nunes Marques começou a votar, mas a conclusão do voto ficou para a sessão da próxima quarta-feira. E no fim da sessão, a ministra Carmen Lúcia fez uma homenagem ao presidente do Supremo, Luiz Fux, e à vice-ministra Rosa Weber, que amanhã completam um ano no comando da Corte. Somos um tribunal. Nenhum juiz atingido aqui no desempenho de seu cargo é atingido isoladamente. Qualquer afronta atinge todos. O trabalho é de todos porque somos um Supremo Tribunal. Sob a presidência de Vossa Excelência, persistimos, porque a justiça é permanente e necessária e o Brasil é mais que uma pessoa ou um ato de voluntarismo. Eu deixo aqui, senhor presidente, os meus parabéns a Vossa Excelência por tudo que representa a vida, mas principalmente por este ano, na presidência da Casa, juntamente com a ministra Rosa Weber, a quem também abraço ainda aqui de longe, desejando sempre que as suas qualidades continuem a se espraiar nas ações que são levadas a efeito e que servirão sempre de exemplo para que se registre na história que este Supremo Tribunal Federal não se destrói, não se verga, não se fecha, porque ele é a projeção da justiça. E a justiça é permanente porque é uma das faces da humanidade. E a humanidade não tem fechadura. Se eu efetivamente conseguir exercer uma presidência à altura daquilo que meus pais esperavam, quem tem de agradecer isso hoje sou eu. Graças a toda a colaboração que o colegiado sempre empreendeu em prol da presidência, os telefonemas dos fins de semana, as conversas cotidianas, eu os nomeando conselheiros da República do Supremo Tribunal Federal, incomodando-os aos domingos para que nós pudéssemos rumar num caminho difícil, num mar tormentoso, foi exatamente com esse empenho de todos os colegas que eu conseguia, nesse ano de pandemia de saúde, pandemia política, pandemia social, chegarmos a um momento ainda difícil, mas todos nós com a força e com a energia que a nossa instituição nos exige. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Thank you.